Fala pessoal do Brasil no Tênis, mais um dia, mais um especial. E hoje aqui com uma presença muito ilustre, alguém que eu confesso que me falaram muito bem dela antes de eu conhecê-la. Não é brasileira, para surpresa de muitos aqui de vocês, mas é alguém que tem uma relação grande com o Brasil, que é a dona Dolores Elias, a mãe do Gastão Elias, que é um grande conhecido nosso aqui, foi treinado pelo Jaime Oncins, hoje é treinado pelo Guilherme Balboa, ambos brasileiros, e é um cara que morou muito tempo aqui no Brasil. Então, Dolores, primeiramente, muito obrigado por ceder um pouquinho do seu tempo nesse fuso maluco Brasil-Portugal. Hoje é Ah, domingo, né? Para deixar bem claro pro pessoal que a gente está gravando no domingo, então ela cedeu esse pedacinho do domingo pra gente. Então, seja bem-vinda ao Brasil no Tênis. obrigada, um prazer também. Está ótimo, é domingo, há mais disponibilidade, está tudo ok por Então cá. tá ótimo. Bom, Dolores, eu queria começar, né, como a gente conversou um pouquinho aqui antes de começar a gravação, a gente conhece a história do Gastão, a gente vê o Gastão o ano todo aí no circuito, aquela farra que ele faz nas redes sociais, o cara bem-humorado e tudo. Mas eu queria saber do ponto de vista da mãe, como que isso tudo começou? Porque Portugal é um país que tem uma história, o Gastão ele é um cara da minha idade, ele tá com 32 para 33 anos, né? E Portugal é um Uhum. país que não tem uma história tão grande de grandes nomes do tênis pré ele, pré João Souza. Então, como que Uhum. começa a história do Gastão no tênis assim? Como que ele começou? Foi incentivo de vocês ou ele viu alguém jogando e se interessou? Não, porque o pai tinha aulas, quando ele nasceu, na altura, e antes, quando ele nasceu, o pai tinha aulas de ténis. E depois começou a levá-lo, ele tinha 3 aninhos, 4, começou a levá-lo, e depois no fim das aulas jogava um bocadinho com ele. E depois ele começou, era pequenito, mas começou a dar umas pancadazinhas boas, começou a jogar bem e levou mais vezes. Levou mais vezes. Começou num torneio dos pequenininhos e ele venceu. E depois o professor do pai começou a dar também umas aulazinhas a ele. E depois ele começou a ganhar umas coisas e começou a ganhar o gosto. E porque, entretanto, o pai fazia motocross. E comprou-lhe até uma moto pequena para ele começar no motocross. E ele começou a andar, mas depois teve uma queda e ganhou medo, Gastão. E eu também fiquei toda contente quando o pai disse: se calhar é melhor, em vez das motos, pô-lo no ténis. Eu também achei É melhor. mais Sim, em vez de estar seguro, sempre no né? ar, é mais seguro. E eu fiquei mais descansada. E foi assim. E depois fomos acompanhando 4, 5, 6. Íamos com ele dentro do país a vários torneios para pequenos e ele começava a ganhar umas coisas, começou a entusiasmar e foi assim que foi andando e progredindo. Hum. Pô, legal, legal. E assim, ele começou treinando com o seu marido e tudo mais. Ele tem essa. Dentro de Portugal tem assim uma. Existia um incentivo para o esporte? Isso era feito em quadras públicas? Como é que era essa questão? Ou era mais em Tinha, locais fechados? era mais em locais fechados, nos clubes. Às vezes íamos ao Porto para ele treinar um bocadinho, porque não era fácil também arranjar colegas para treinar. Ele começou no Clube de Ténis de Peniche, íamos depois a Lisboa, e assim mais nos clubes privados, sim, mais nos clubes. E depois havia cá alguns torneios, depois eles chegaram a ir à Espanha, e, e- mas mais nos clubes, sim, mais nos clubes. E depois também tinha o professor que dava aulas, e aqui no Clube de Ténis de Peniche, como era aqui perto, e foi assim. Entendi, entendi. E, bom, ele, pelo que você explicou, ele começou muito cedo, com 3 para 4 anos, só que durante grande parte dessa infância dele foi mais uma brincadeira, né? E Sim, sim, sim. por volta de que idade, assim, que ele bateu o pé e falou, não, beleza, agora eu quero seguir isso aqui, quero levar a sério. E como foi pra você, mãe? Porque eu acredito que não é toda mãe que lida muito bem com o filho falando assim, olha, eu não quero fazer aquela coisa de estudar, não. Eu quero bater Sim, na sim. bolinha pra sempre.
Sim, essa parte, porque ele tinha o quê? A primeira vez que ele saiu tinha 10 anos, 11 anos, foi para Israel, e tive um bocado de medo, foi para Israel, eu achava assim esquisito, Israel estava com medo, mas lá fui representar Portugal, e depois começou a ir a mais torneios, 11, 12, e o pai, será que é melhor ele estudar? Será que é melhor? Ainda houve ali uma fase que andou assim meio, será que faz bem, será que não faz? Mas depois como ele estava a jogar benzinho e ele, pronto, ganhava muitos colegas e ganhava os torneizinhos, epá, que será que é melhor? Mas depois o pai disse se era melhor ele estudar e ele disse, não pai, eu acho que eu consigo. E tanto que houve uma altura entre 14, 15, pensámos ainda outra vez, será que é boa ideia ou não? Mas ele disse, pensas que eu não sou capaz? Eu sou capaz, eu sou capaz. E depois fomos ajudando, tentar o melhor, dentro do melhor possível, tentar arranjar os professores. Ele teve bastante tempo com o Luís Miguel, que o ajudou bastante. E depois começou a ir a torneios, claro que custou bastante, porque ele era pequeno e para longe, e sozinho, e eu sei que eu preparava as roupas dele todas nos saquinhos na mala, olha, hoje veste isto, amanhã veste aquilo, tudo preparadinho. Que legal. Porque ele misturava as cores. E então eu já levava os sacos preparadinhos, uma camisola com os calções, com as cuecas, com as meias, olha, uma para cada dia dentro do saquinho. Mas depois cheguei a uma conclusão que não vale a pena. Eu vou comprar toda a roupa toda azul, preta, branco, mesmo que ele misture, fica sempre bem. Fica sempre bom, né? Fica muito bem. E pronto, há várias histórias, como ele, por exemplo, telefonar da Alemanha, tinha o quê? Já não me lembro, 13, 14, 15, pequeno, e telefonar da Alemanha, mãe, às 3 da noite, estou a sair aqui do comboio, não sei para que lado é que vou, ninguém fala inglês, e nós preocupados, ainda teve 2 ou 3 horas, e nós deitados que não dormíamos, né? A pensar como é que ele se enrasca na Alemanha sozinho, mas depois lá conseguiu. Isso na Alemanha, ele tinha quantos anos, mais ou menos? Eu sei que ele era novo, não me lembro bem se era 13, 14, sei lá, 12, 13, Nossa, 14, 13, mais. 14 anos, eu acho que eu nunca tinha saído do Rio de Janeiro sozinho. Pronto, eu sei que era assim novinho. E pronto, é estas coisas, e as mães estão sempre com o coração nas mãos, né? Os pais estão mais com a razão. Como é que é? Não, vai, tu, vamos lá, bora. As mães não, as mães é mais com o coração, e É que é você, preciso. você fica dividido entre ele quer muito isso e eu acho que todo pai quer ver o filho realizado e ao mesmo tempo, nossa, ele é tão novo e tá saindo de um país, né? Eu não consigo imaginar o que que é a cabeça de um pai e uma mãe nesse momento. Yeah, e os coitados vão, né? Vão, também querem ir e querem ir para a frente, e muitas vezes acontece muita coisa, também não nos dizem para não preocupar, e a gente sabe que os coitados também acontece muita coisa e sozinhos e sofrem, né? A gente sabe, calcula que eles choram porque estão longe, não é? Mas, portanto, tudo faz parte para o crescimento. Eu digo sempre Sim. para a frente, eu brincava sempre para ele, para a frente é que é Lisboa, porque pronto, para se fazer algo, para chegar a algum lado tem que se tentar ir para a frente, não é? E de maneira que ele também foi um miúdo sempre que se portou bem, era pequenina, era traquina, mas é um miúdo excepcional, sempre muito bem-humorado. Isso É, continua. continua a Isso ser. continua. Isso, muito humorado, sim. É um Mas cara que tá bem humorado até quando perde. Eu acho isso incrível, assim. É uma coisa que eu admiro muito. e a gente diz, então, tu estava quase. Mãe, estava tudo controlado. Preocupes, estava tudo controlado. Sim, ok. E aí, uma coisa que me chamou a atenção nisso que você acabou de falar é que eu fiz esse trabalho, esse mesmo quadro, com outras mães de atletas brasileiros, né? E o Brasil, ele é enorme. E aí a gente Sim. tinha atletas no Sul, atletas no Nordeste, atletas em São Paulo, aqui Sudeste e tudo. E grande parte desses atletas, eles passaram essa fase que o Gastão com 10 anos estava indo para Israel,
os nossos atletas, geralmente, eles estão dentro do Brasil. Estão jogando torneios Pois, no Rio de Janeiro, São Paulo e tudo. E aí eu queria saber isso de você. É claro que eu entendo que se ele tivesse jogando dentro de Portugal, mesmo Portugal sendo do tamanho do Rio de Janeiro, mas ainda seria mais tranquilo porque teria aquela coisa, tá dentro do país. Tá dentro sim, do meu sim, dentro do país, do país. idioma É. dele, né? Portugal tem um Pois, se e ele vai Portugal tem chegar um ao idioma Porto, totalmente dispar do resto da Europa, né? se ele vai jogar ao Porto ou se vai jogar ao Algarve, a pessoa está mais descansada. Embora ele diga sempre, oh mãe, choras sempre, nem que eu vá ali para Lisboa ou que vá para o fim do mundo, choras sempre. Mas pronto. Legal, legal. E aí eu queria saber Opa, de você assim, como que foi para você aceitar ou como que foi para fazer acontecer ele com 10, 11 anos ter que ir para Israel, né? Assim, a distância não é tão grande, talvez seja a mesma distância que sair do sul do Brasil para o Nordeste. isso. Mas você está atravessando 10, 12 países para chegar lá, num idioma completamente diferente, e isso a gente está falando aí de 2000, 2001, que era uma Sim, época que ali não tava um lugar tão tranquilo quanto é hoje, né, em termos de confrontos. isso é que eu estava preocupada, mas como ele ia também com os outros miúdos e eles iam, pronto, todos os dias atualizando, mas E foi naquela o época não coração nas tinha, mãos. não tinha internet, não tinha WhatsApp como é hoje. Sim, O máximo era pois era mais ligação telefônica e uma SMS, ligação, né? sim, uma ligação, e estava tudo bem. E na altura, pronto, a preocupação era grande. Mas ao mesmo tempo, pronto, estávamos descansados que ele ia com alguém a representar Portugal e que, em princípio, conhecíamos as pessoas e que tomava bem conta deles, não é? Uhum. Embora, pronto, e todos os dias telefonavam, isso, mas a preocupação para já era para ser para Israel, não é? Pronto, estava sempre com aquela impressão, pronto, a gente sabe que era longe e isso, mas como estávamos um bocadinho só mais descansados porque conhecíamos as pessoas com quem eu ia. Ah, então ele tinha um corpo Mas, técnico da FPT indo junto, sim, né? sim, um bocadinho. Embora mesmo com eles tenha acontecido muitas vezes, às vezes perdiam malas no comboio, Sim, sim. acontecia muita coisa com eles na altura que é diferente agora. Uhum. Mas a preocupação era grande, mas ao menos só um bocadinho descansada porque as pessoas que eles iam, não é? Mas pronto, Entendi, mas eram pequenos, entendi. mas eram pequenos. Eram Eram muito pequenos, novinhos. preocupação. E é novinhos, a preocupação de mãe é sempre grande. Sim, sim, não É. tem como. E a senhora tem outros filhos que jogam tênis também? Ou só o Tenho, Gastão foi não, para esse tenho uma caminho? filha, não, tenho uma filha há 3 anos mais nova que também começou a jogar. Mas depois teve um problema de saúde e teve que deixar. Mas também jogava muito bem. A Beatriz jogava muito bem. E chegou a ganhar alguns torneios, só que depois teve um problema de saúde e teve que parar. Senão ainda hoje, eu acho que ainda hoje ela joga bem com os amigos, Só não mas conseguiu chegar ao profissional, né? só não chegou por factos de saúde, Entendi. que era, é, E não isso pôde, o pro, médico disse que era melhor. isso para a mãe também é uma coisa a mais a ter que lidar, né? Você lida com um filho tendo um sucesso de um lado e um outro que também tá no Sim, mesmo sim, caminho e sim, precisa parar. sim, temos porque houve alturas em que eu senti um bocadinho, o Mané que é bom, e está a ver aquela. Então, mas tu também és, mas o Mané que é bom, e a gente não tem que ajudar os dois lados. Mas tu não és, pronto, não segues aquilo, vais ser bom noutra coisa. Né? E ela hoje é uma miúda excepcional, tirou design e marketing, e é uma Que miúda legal. excepcional e trabalhadora, toda a gente gosta dela. E pronto, a vida dá voltas, cada um segue o seu destino e um não é melhor que o outro, um vai para coisas diferentes e a pessoa, qualquer coisa que siga, pode ser bom, excelente no que faz, né? Exatamente. Eu acho que o E que importante, o ela importante é ser adora o feliz, né? irmão, ela agora adora o irmão, sempre gostaram muito um do outro. E apoia o irmão em tudo, vai vê-lo a outros países, quando tem assim que tem oportunidade, vai lá ver o irmão, vai ter com ele. Não, eles gostam muito um do outro, e é excepcional, sim senhora. Pô, muito legal, muito legal. Essa coisa do um irmão apoiando o outro, assim,
coincidentemente ou não, todas as mães que eu entrevistei, elas têm dois filhos no tênis e só uma delas, os dois filhos seguiram o mesmo caminho, que é Hum, ser profissional, que é a Paula Merigene, né, mãe da Carol e do Felipe. é, Mas todos os outros era assim, um foi pro profissional, o outro foi fazer universitário, ou um foi pro profissional, o outro não quis ser profissional, preferiu ficar só como recreação mesmo, e é muito legal ver como que as famílias conseguem formatar pois, isso de um modo que não gere frustração, sim, 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 sim. É. né? Eu acho muito legal. Isso é muito importante, isso é. E aí, bom, passado toda essa fase de mãe chorando pra lá e pra cá com o pequeno Gastão tendo Ainda que viajar, agora, não passando a fase, ainda agora. ainda tá nessa Ainda fase. agora. Ainda Só que agora agora, pelo lindo grande Gastão, demais. né? Yeah. Mas para nós eles são sempre pequenos. Sempre pequenos. Quando o Gastão chega dentro do top 100, se eu não me engano, ele foi 60 ou 50 do mundo, eu realmente Foi não lembro. 57. 57. Eu não lembrava se era 57 ou 47. Do mundo assim, é uma marca incrível, é uma marca absurda, Sim, para né? ele. É. Acho que para qualquer um, assim, você chegar no top 100, entrar, se sustentar ali onde ele sustentou, é uma coisa incrível. Você, como mãe, quando ele chega lá, depois de todas essas dúvidas que vocês tiveram, será que ele deve estudar, não deve? O medo de viagem e tal. Quando chegou nesse momento, você olhou para trás e falou: Nossa, as escolhas que a gente fez. Eu pensava não tanto nas escolhas, mas pensava antes que ele merecia, depois do esforço todo que ele fez. E achei, ele merece, porque é um miúdo bom, e o que ele tem feito, e o que ele tem passado, ele merece chegar aqui. E era mais dessa maneira que eu pensava. Não tanto de que será que fizemos bem, e tudo, mas era mais que ele merecia, que ele merecia. E depois de ele ter ido para os Estados Unidos sozinho, e isso tudo, acho que eu merecia. Era mais um merecimento que eu pensava do que a gente fez e o que passou, e que também passamos, né? Mas era mais acho que era merecedor. E pronto. E depois ele também, coitado, também tem tido muitas complicações, né? Muitas lesões. Se ele não tivesse tido tantas lesões, estava ciente que ele tinha ido mais para a frente, mas é preciso para nós, para as mães, é só ele estar bem e ser feliz. Desde que ele seja feliz e esteja bem, para Sim, mim, está ótimo. e além de toda essa coisa de ser feliz e estar bem, nesse momento de lesão, a família também é muito importante, né? Sim, sim, sim. Então, como que é a participação de vocês nesses altos e baixos, assim, quando vem para o baixo todo mundo se junta? Como que funciona isso na família Elias? Na família, então, juntamos sempre, damos o apoio, o que é preciso para ir, onde é que é preciso ir, e onde é que, seja médico, seja para aqui, seja ver lá, seja exames, seja. Nós é logo a primeira coisa, o que é preciso, o que é que não é preciso, o que é que eu tenho de tratar. É logo sempre apoiá-lo. Faz toda a Não diferença, formos não é? nós, você sabe que isto é tudo muito bonito, mas quando um jogador está em baixo, já ninguém quer saber, né? Enquanto a família puxa para cima, mas os outros não, né? Então nós Isso. tentamos o melhor possível para ele ir para cima o mais possível e sentir-se bem. É E ele tem curioso tido bastante. você falar isso porque eu achei que isso fosse uma característica típica do Brasil, que a gente só liga para os nossos quando eles estão bem. Quando eles não estão bem, deixa pra lá. Mas é interessante você falar isso no epicentro do tênis. A Europa é o grande É, epicentro do esporte, né? é, é, é. Mas Bom, pronto, tentamos ajudar. e aí pra gente encerrar, eu queria deixar um espaço aberto para você como mãe de dois tenistas. Eu vou considerar dois tenistas. Dois tenistas bem-sucedidos. Provavelmente eu só conheço o Gastão, mas acredito que a sua filha também seja um ser humano incrível. Qual recado ou mensagem você deixaria
para os pais que seguem a gente, que acompanham o nosso trabalho cotidiano, que estão com seus filhos hoje 9, 10, 15, 16 anos, iniciando a carreira profissional, numa época que, sem dúvida, não vou dizer que temos mais facilidade, mas temos menos dificuldades do que na época que você do precisou que na passar por época. isso. Eu digo para apoiá-los o máximo possível, porque quem vai ajudá-los mais é a família e é os pais, e não estar à espera que ele está com este ou com aquele treinador ou com está com aquele. Não, nós é que temos que ajudar, porque ninguém quer melhor para eles do que nós. E pronto, tentar ajudá-los tudo para ser felizes, que no fundo a felicidade é conta. E se eles estiverem felizes, eles vão para a frente, e é muito importante o apoio dos pais, muito mesmo. Perfeito. Acho que eu não podia ter pedido por uma mensagem melhor. Bom, Dolores, muito obrigado. Eu agradeço. Muito obrigado pelas palavras.